Pá. Opa, saudações, meus nobres e queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Agora, algumas semanas atrás, tive a grata oportunidade de conhecer o Michel, e para os íntimos é Michael, mas para mas o nome correto é Michel. Assim como para os íntimos, eu sou o João Derlei, mas o correto é Jordelei. E, É verdade. nessa ocasião, o Michel convidou para fazer uma live com ele. E aí hoje nós estávamos, a gente faz aonde? Faz no teu Instagram, faz no portal, e aí decidimos fazer aqui no portal. Então, meus queridos irmãos, nós estamos no portal, mas quem vai fazer todas as honras aqui é meu querido Michel. Se apresente, meu irmão. Mas enquanto isso, quero dar as boas-vindas ao Robson, ao Fábio, a Vânia, a Tati, a Gisele, a Liliana, a Ana, Juliana, Natália, sempre junto conosco também, trabalhadora do portal, Victor Lemos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem um tal de Portal Paz. Opa, sou eu esse. Bem-vindo, Michel. Cara, muito obrigado. Eu sou muito grato por ter te conhecido, né? Como eu falei com você lá em São Paulo, aí em São Paulo, no caso, né? Eu sou de Maringá. Você está em São Paulo. Como eu te encontrei lá no evento e eu te disse, acompanho o seu trabalho, né? Algumas coisas do que você faz, junto com o Pava também e tudo. E te encontrar lá no evento, poder te conhecer pessoalmente e perceber a energia que você realmente passa é muito bom. Foi muito bom, foi muito gratificante para mim. Sou muito grato por você ter me recebido aqui no teu canal, né? Até resolvemos fazer aqui no canal, no Portal Paz, justamente porque o meu canal não é um canal que eu invisto ali tempo, vídeos e tudo. Até falei com o Jordelei, falei, faz no teu que você já... É um trabalho mesmo que ele faz, né, aqui no Portal Paz. Então, acho que tem mais sentido a gente falar disso aqui do que no meu canal, né? Então, para quem não me conhece, eu sou terapeuta de regressão, né? Trabalho com regressão de memória, buscando traumas, questões emocionais, principalmente a ansiedade, é o que vem muito hoje. E com o tempo, em terapias que eu fui fazendo, eu fui buscando a espiritualidade. No meio desse caminho, eu conheci o Jordelei na internet e hoje, né, conheci pessoalmente também. E é bem interessante essa questão, que até eu senti que eu teria que falar sobre isso com o Jordanei, né? O tema que a gente colocou, mentores espirituais, né? Quem são e como acessá-los. Porque quando eu comecei com as terapias, há uns 6, 7 anos atrás, eu não tinha isso, eu não tinha essa espiritualidade na minha vida. Mas a gente sabe que eles estão lá o tempo todo, né? Então foi uma coisa que foi aflorando e eu fui percebendo acontecer. Até que hoje eu tenho contato com meus mentores, eu sei quem eles são, sei de que dimensão eles são e tudo mais, né? Então, por isso que eu busquei isso, porque o Jordelei, ele vive isso já na Jordelei, desde a tua infância ali, né? Os 4, 5 anos de idade, se eu não me engano, né? É isso? Então, assim, você já é uma Exatamente. referência. Então, você já é uma referência, né, do que eu comecei a viver de uns anos para cá. Então, por isso que eu acho interessante, porque você vai ter informações assim mais não concretas, digo assim, mas uma sabedoria melhor para explicar sobre isso. É que muita gente vive isso, né, de começar a despertar a sua mediunidade depois da vida adulta. E você já teve essa mediunidade, nasceu assim, você veio para isso, né? Na verdade, Michel, eu tenho uma certa relutância nessa questão de nós pensarmos em dom, sabe? Eu Uhum, realmente tenho uma relutância grande, porque na minha profissão eu já vivi de uma forma muito dura a visão equivocada do dom. Porque como sou uhum, músico, né, como sou formado, musicista formado,
eu vivi muito o processo de, isso é dom, isso é dom. E isso surgia muito num problema, no momento em que nós íamos fazer algum trabalho e esse trabalho era de cunho profissional, né? Ou seja, tendo o seu valor. Então, como era dom, por que eu cobrar se eu ganhei de Deus? Então, isso para mim foi muito delicado de viver. Uhum. Mas concordo contigo, desde que eu me lembre por gente, né, eu tenho a lembrança de ver vultos, de ver espíritos, de ver situações delicadas assim, mas que se apagou numa certa fase da vida, ela deu uma apaziguada, Sim. que foi exatamente quando eu parei tudo e comecei a seguir a minha vida profissional. Né? Foi ali em torno dos 17, 18 anos, foi quando eu foquei mesmo em direção à minha faculdade. Então, eu estava tão focado naquilo, e hoje eu entendo que isso também está no programa, porque não tem como não ter consciência e ter muitas coisas afloradas. Uhum. Mas eu te confesso, cara, que eu sempre tive alguns sonhos mediúnicos assim, que até agora eles não foram possíveis. Sei. E eu tive uma experiência, Jordelei, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Eu estava na casa da minha avó, eu estava dormindo na casa da minha avó no quarto de hóspedes, então eu dormia sozinho naquele quarto. Então, tenta imaginar a cena assim, eu de frente para a janela, a lua estava do lado de lá da janela, então ela batia a luz da lua na janela, tudo que passava ali você via silhueta, porque a janela estava fechada. Eram umas 2, 3 da manhã ali, eu assistindo televisão, que ficava ao lado da janela. Quando eu desliguei a televisão, eu fiquei olhando para a janela um pouco, eu vi um vulto, se fosse o Smoke do Mortal Kombat. Eu vi um vulto passando assim. Era nitidamente de chapéu, como se fosse um sobretudo, assim. Passou um vulto. Eu falei, é ladrão. Eu fiquei gelado na hora. Aí daqui a pouco voltou pro outro lado. Aí eu falei, agora ele vai pro muro. Ali dava pro muro da casa. Eu falei, vai embora, né? Viu que não dá pra entrar, vai embora, beleza. Só que daqui a pouco voltou de novo. Aí meu coração acelerou. Eu fiquei com muito medo e cobri a minha cabeça. Sabe quando você fica assim, fingindo que tá dormindo? Eu fiquei desse jeito. Há 10, 11 anos, né? Sem entender nada. Eu fiquei assim, olhando para a porta, e o trinco da porta começou a descer e abriu. E entrou esse ser. E mesmo assim, ele parecia uma silhueta, mesmo ali. Ele estava com um chapéu e com um sobretudo. E ele veio no criado mudo que estava do lado da cama, foi embora e deixou a porta aberta. Eu nunca durmo de porta aberta. Quando eu acordei, a porta estava do mesmo jeito, porque eu dormi do jeito que eu travei ali, eu dormi. Eu apaguei. Quando eu acordei, a porta estava aberta. E aí eu perguntei para minha avó, para o meu tio que morava lá, alguém entrou no quarto de madrugada, ninguém entrou, ninguém nada. E eu tenho isso muito nítido, muito, muito, muito nítido na minha cabeça, essa cena. E faz muito tempo. Porque eu lembro do sentimento que foi, eu lembro que foi algo muito esquisito para mim. E eu estava assistindo o teu podcast, no Isso Não É Podcast, e você falou uma palavra lá que na hora me veio, assim, me gelou e me trouxe essa lembrança na hora. Você falou do Exu Capa Preta. Uhum. Na hora eu peguei e escrevi no Google. Alguma coisa me disse para escrever no Google. Exu Capa Preta. A primeira imagem que apareceu na imagem, eu gelei, arrepiei, na hora. Falei, é exatamente isso que eu vi. E a minha sensação foi, até que enfim você está descobrindo quem sou eu. São os protetores, meu querido irmão. Eles trabalham muito na nossa proteção e é muito bonito. Uma das coisas que a gente precisa desvincular nessa fase inicial é os rótulos, né, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Veja que nós somos bons e ruins. Nós acreditamos que sempre fazemos o bem, mas para algumas pessoas nós somos vistos como fazendo atitudes erradas. Então a gente é Exato. mal para eles. Então, essa questão de nós olharmos uma entidade espiritual e dizer se ela é boa ou ruim, ela está exatamente fixada nessa visão nossa de avaliar.
de julgar. Na verdade, não é nem julgar, é uma avaliação. Então, É. eu, como não conheço, eu atribuo uma nota, alta ou baixa, né? Passou ou Sim. reprovou. E então isso é uma das coisas. E eu só tive esse desapego e na verdade acredito estar muito desapegado hoje em dia. Foi quando eu comecei a compreender que não era aparência, mas era mensagem, né? Mensagem, energia, né? Imagina assim, quando a gente vê o mentor Lázaro, que é um dos espíritos que me acompanha, ele não é muito bonito, não. Ele não é um cara bonito assim. E quando a gente vê o Oikenaz é um cara bonitão, sabe? Se apresenta sempre de uma forma muito bonita. E só que o Oikenaz ele plasma a energia que ele quer e a voz que ele quer, dependendo da intenção. Então, por vezes Uhum. ele tem sotaque, outras vezes ele não tem sotaque, outras vezes ele chega como velho, outras vezes chega como novo. Mas isso tudo é para moldar a energia que vai chegar nas pessoas, para o acolhimento e Uhum. para tudo. Então, tem isso. Mas eu sou acompanhado de guardiões também. E são estes que estão comigo o dia a dia. Por exemplo, Então, a gente termina a nossa live agora, e eu já deixo o convite para todo mundo. Teremos um podcast. Eu estarei participando de um podcast. Ah, ó, o pessoal querendo a foto do Oikenaz. Ah, seus curiosos. É, Supersônico Cast. É só entrar lá no Supersonic Cast, que daqui um pouco eu estarei num outro podcast lá falando de espiritualidade. E estou até um pouco com medo, porque eles pediram o que, que eu não quero falar. Eu disse, ai meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu quero falar, imagino o que eu não quero. E então, quando eu estou ali no batente, são esses protetores que estão ali. São eles que sim. vigiam a minha porta. São eles que vigiam quando eu ando de carro. São eles que vigiam quando eu ando na rua. Jordelei, mas então tu está sempre protegido? Claro que não. Claro que não. Energeticamente é uma coisa, fisicamente é outra. Eu não posso sair me metendo em qualquer lugar. Idem para o mundo espiritual. Por mais que tu saiba dos teus mentores, tu saiba de quem te acompanha, a gente não sabe qual é, aonde que a gente vai entrar. Por quê? O ponto primordial é o respeito. Quando a Sim. gente aprende a lidar com respeito em relação a tudo. Por exemplo, tem um caso do Chico que eu acho muito lindo, Michel. Ah, cara, eu vou ter que te sacanear e te chamar de Michael, azar o teu. É que a Pode chamar, maneira pode que. chamar. Não, não, cara, é que é muito mais divertido ficar te sacaneando, te chamando de Michael do que te chamar de Michel. E então, quando a gente vê o caso do Chico, que ele estava lá trabalhando na casa dele e entrou um espírito deformado, extremamente deformado. E quando os espíritos adquirem essa forma de deformação, né? E Uhum. ali é porque é muitos séculos de degradação energética, ou seja, destinados ao mal, destinados a fazer algo que não é legal, que não é bom. Uhum. Então, nesse processo todo, o, esse espírito chegou lá e o Chico estava meio sem saber como agir. E o Emmanuel disse: pede a bênção a ele, Chico. Pede a bênção a ele, Chico. Mas como pedir a bênção? Em nome de Deus, pede a bênção a ele. E aí o Chico não pensou duas vezes. Foi lá na verdade, ele pensou várias vezes, né, antes de tomar coragem. Mas ele disse: meu irmão, me abençoe em nome de Deus. E esse espírito deu uma gargalhada e disse: ah,
Vocês espíritas, todos medrosos, basta nós chegar aqui que já ficam invocando Deus. Virou as costas e foi embora. Imagina. A proteção. Qual foi a proteção? O Usar respeito. o nome de Deus. O É, respeito. o respeito. Sim. Ele Mas é não verdade. mandou, ele não mandou a pessoa embora, não mandou o espírito embora. Ele não mandou vá para a luz, né? Como eu acho engraçado que muitas pessoas veem o espírito e já diz vai para a luz, vai para a luz. Mas se nem eu sei aonde é a luz, como que eu vou mandar alguém para a luz? Entende, cara? Quando eu saio em projeção para o mundo espiritual, eu nem sei para que lado está a luz. Imagina eu chegar para Uhum. alguém e dizer vai para a luz, vai para a luz. Então, a gente tem que ter essa consciência. O que é luz? O que vamos fazer? Vamos sair doutrinando todo mundo? Não. Se a necessidade é fome, por que tu vai dar água? Se a necessidade é sede, por que tu vai ficar falando com a pessoa antes? Então, a gente tem que ver as necessidades e trabalhar em cima das necessidades. Isso é respeito. Sim. Então, por exemplo, quando a gente vai conversar com um espírito protetor, né? Como é o nosso tema aqui, os mentores espirituais. O que nós vamos conversar com eles? Qual é a necessidade minha de saber qual é meu mentor? Para saber o nome? Isso é fácil. Chama de Uhum. qualquer nome, ele vai atender. Agora, sabendo o nome, o que eu farei para estar mais próximo a ele? Porque eu reclamo Koikenase. Bem, as pessoas sabem que eu sou reclamão, assim, né? Mas no bom sentido, brincalhão. Às vezes, eu me ajoelhava lá no lar de Juliano, porque eu tinha essa ritualística. Aqui eu não faço porque eu Uhum. estou sentado sempre, então é mais fácil. Mas quando eu fazia palestras em pé, eu me ajoelhava para receber ele. Então, naquele momento, eu escutava todos os meus perseguidores ao redor fazendo acusações, dizendo que não ia ter acoplamento, que não ia ter a psicofonia, ou seja, um absurdo. E o Oikenaz, nada, nada, nem sinal dele. E aí eu repetia a oração, e aí eu dizia para ele mentalmente, tá, não vai trabalhar? Né? E ele dizia, mas eu já estou aqui há um tempo, meu filho. E eu disse, mas e por que tu não falou nada? Porque é tu que tem que perceber, não eu. Era isso que ele dizia. É tu que tem que perceber, não eu. É o teu papel. Então, o que eu dava mais atenção para o que eu ouvia dos outros espíritos do que ele me falava. Uhum. Isso eu Conhecendo acho. ele, conhecendo ele, entendendo ele e tudo. Eu não conseguia perceber. Então, isso foram muitos anos. E quando eu estava sem propósito, as conversas não fluía. Tanto é que uma vez eu disse para ele: Nossa, mentor, parece que eu estou em Santa Maria e o senhor está em Foz do Iguaçu, porque não está aqui perto, né? E eu disse: foi ali fazer algumas compras de muamba, tudo. E aí ele disse: Não, meu filho, eu estou aqui. O problema é que tu está lá. Ele Uhum. dizendo que ele estava perto de mim, mas eu estava longe dele. Sim. Essas Eu acredito lições, nisso. essas lições são importantíssimas quando a gente fala de benfeitores espirituais. Porque hoje tá uma moda muito grande nós sabermos como que ele é, qual é o nome dele, de que planeta ele veio, de que lugar ele está. Ou seja, é muitas interrogativas que não trazem benefício algum. É a importância como mensageiro e não com a mensagem, né? É, é. Então, nós estamos mais preocupados se a caixinha de som é de uma marca X ou de uma marca Y. Nós não estamos Uhum. preocupados com a qualidade do que nós vamos passar pela caixa de som. Sim, Né? Por exatamente. exemplo, é,
O que importa no final de tudo é a mensagem. E a mensagem não importa de onde vem. A mensagem mais linda que eu recebi até hoje foi de uma criança muito carente materialmente. Ela era trabalhadora, ela morava numa vila chamada Vila Lídia, em Santa Maria, que é um lugar Uhum. muito pobre mesmo. E nós fomos limpar o antigo pátio do Lar de Juliano, e aí nós estávamos fazendo uma ligação entre o Lar de Juliano e uma ONG que ali atendia crianças em estado de vulnerabilidade. Então foram todos os pais lá conhecer o Lar de Juliano e nós tínhamos atrás um taquaral muito grande. E a gente falou, não, a gente vai ter que limpar tudo. E eles falaram, não, por tudo que vocês já fizeram, a gente limpa. E eles pegaram um sábado e foi todo mundo para lá. E aí limpavam, e as crianças corriam, brincavam, e nós falando de espiritualidade, falando disso e daquilo. E, e aí um amigo meu, muito amigo meu, disse para essa criança, porque ela dizia que tudo era fácil, tudo era fácil. E aí esse amigo meu disse assim, mas com respeito, né, por favor, entendam isso. Ah, queria ver se tu estivesse numa cadeira de roda, tendo que passar inúmeras necessidades, como tu ia te comportar? A criança de 12 anos olhou no olho dele. Ela não tem nada, cara. E ela disse: olha, se for a vontade de Deus, quem sou eu para contrariar? Forte, né? Uma criança de 12 anos que não tem nada de bens físicos e materiais consigo, mas que é portadora de uma mensagem libertadora. Sim. Então E o imagine quanto se nesse que. caso tu tivesse a clarividência e tu visse um espírito esfarrapado chegando perto de ti. Tu ia fazer o quê? Tu ia mandar para a luz ou ia escutar a mensagem dele? É o julgamento, o pré-julgamento que a gente tem. Né? Então, imagina o Michel lá com o Michael lá, com 10, 11 anos, vendo aquilo lá sem entender nada, eu senti medo. Quando você falou e eu fui pesquisar sobre essa entidade da Umbanda, nossa, eu me senti muito em paz, muito em paz. Assim, eu falei, nossa, é isso, né? Então, o medo vem da ignorância, né? E o que você falou, eu acredito muito. Eu creio muito que seja assim mesmo. Que você falou que o Arkenaz falou, é o Arkenaz, né? Oi, que é Falou para você. Mas eu já estou aqui, é você que não está aqui. Então, é a gente que tem que buscar o reino dos céus. Né? A gente que tem que se entregar para que a gente abra essa porta. Porque eu comecei a perceber algumas coisas espirituais, energias, e ver mentores dos meus clientes, né? Eu vejo os mentores dos meus clientes falando comigo a partir do momento que eu me entreguei, a partir do momento que eu falei, meu, eu só quero ser um canal, que eu seja um canal de cura, um canal de amor aqui nessa terra. Aí as coisas começaram a acontecer, porque eu me permiti. não Então eu vai percebi que as falando. coisas têm que partir da gente, né? Eles estão ali. Só que é para quem quer, tem o livre-arbítrio. Eita, que bagunçou tudo aqui. Deu um zoom aí na tua cara, tá É um bonito. mega zoom, cara. Que zoom. Se fosse um zoom, era bonito. Ó, tá cada vez melhor. Aí, só tá Agora sim. embaçado só. Mas embaçado eu sempre sou. Como que você percebe a presença dos mentores? Como que você diria para um leigo? Ó, o teu mentor está do teu lado. Qual que seria a sensação que isso traz? Ou isso é muito individual de cada um? É muito individual. Muito mesmo individual, Michel. O... Para alguns amigos meus, eles se manifestam como um pontinho luminoso, e então tu vai entrando no processo da oração, e aquela oração e aquela vibração torna-se num corpo de luz.
Então, às Uhum. vezes comigo é assim, mas inúmeras vezes eles nem mais se manifestam presencialmente. Eles ficam falando, 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 falando. Sim, Naira, eu estou tentando ajustar o foco. O foco, na verdade, aqui está fora e aqui está dentro. Ó. Eu, Aham. eu estou com um problema sério de arrumar minha máquina. Tá? Não, mas tá bom. Até Tá, tá aqui. Pronto. aí, ó. Vamos ficar Perfeito. grudados. Tá E grudadinho. é, eu estou aprendendo a mexer com os bichinhos que eu tenho aqui. Né? Então, essas coisas, a gente. Perdoe-me, eu perdi o que eu estava falando. A gente estava falando de como você estava falando, como que se Ah, manifesta para as sim, pessoas, os mentores. perfeito. E então, para mim, ultimamente, eles é mais auditivo mesmo. Quando eles precisam se fazer presente, aí é porque tem alguma coisa muito séria para acontecer. Ou eu preciso Uhum. de urgência naquilo que eu vou fazer, sabe? Agora, em todos os outros momentos, eles são só auditivos. Por exemplo, eu sinto a energia deles que chegou próximo a mim. E aí eu começo a escutar. Eles falam, ó, vai acontecer isso, tem aquilo. Toma cuidado com isso. Mas aí que está um grande ponto que para mim foi muito difícil de entender. Eu achei que eu teria todas as respostas às minhas indagações quando eu comecei a Uhum. trabalhar com eles. E essa foi a maior decepção minha, porque eles sempre respondem com uma dúvida. Eles não respondem de forma concreta. Eles respondem com uma outra pergunta. Então, eles fazem eu ter que pensar na minha própria pergunta para Isso faz responder a parte do deles. processo evolutivo, né? É, então, isso é uma coisa que para mim foi, aspas, decepcionante, né? Porque quando eu fiquei sabendo da presença deles, eu disse, agora eu tô feito, né? Agora eles me respondem tudo. E não respondem absolutamente nada. E nas horas dos conflitos é que começa as grandes provações. Né? Quanto mais conhecimento, mais compromissos nós assumimos, mais Sim. responsabilidades temos. Por exemplo, tu tem um orientador espiritual que tu escuta ele ali. E aí ele está dizendo: se acalme, meu filho, mantenha calma, meu filho. E tu explode, né, em raiva, tu perdeu a conexão total, total, até tu Não, entrar de não novo no conecta. centro. E aí, o que a gente faz? Eu sempre conto uma historinha, cara, que quando eu me envolvi num acidente, isso foi 2012, acho que foi, e foi um acidente feio, tá? Teve vítima com fratura exposta e tudo. E eu fui o culpado na ocasião. E aí eu só prestei socorro, fiz tudo que tem que fazer eu fiz, né? Mas eu fui o culpado. Sim. E aí os vizinhos da redondeza queriam me linchar, queriam fazer um linchamento. E, cara, eu ouvi as ofensas mais duras que tu possa imaginar. E eu pensando, quem que é essa pessoa para falar isso, sendo que ela nem me conhece? E eu comecei a ficar muito bravo, muito bravo. O Oikenaz chegou de uma forma muito intensa, só verbal, porque eu estava tão desgastado energeticamente, porque ele só conseguia escutar ele verbalmente. E ele Uhum. disse: lembre de Francisco e agradeça por ele te pôr no teu lugar.
era aceitar todas aquelas ofensas, dizendo que ele estava certo. E eu era grato por ele me pôr no meu lugar. Por eu ser marginal, por eu ser drogado, por eu ser viciado, por eu ser imprudente, ou seja, porque tu escuta de tudo nessas horas, né? Uhum. E aí, eu não conseguia fazer isso, porque a minha raiva era maior. Até que chegou um momento que eu disse, bem, apanhar eu vou apanhar de qualquer jeito. Se eu tentar bater, eu apanho. Se eu não bater, eu apanho. Numa eu viro réu, na outra eu viro vítima. Cara, na hora, tudo isso veio na cabeça, sabe? Uhum. E eu falei, não, eu vou mudar os pensamentos. E eu comecei a agradecer. Obrigado, obrigado por me pôr no meu lugar. Eu repetia isso internamente. Em resumo, os policiais deram voz de prisão às pessoas e não a mim. Olha só, como muda, como a vibração muda tudo, né? É, mas aí, a pergunta que é, eu tive o livre-arbítrio de aceitar ou não. Eu tive a felicidade daquele dia de aceitar. Mas e todas as outras que eu não aceitei? Então, quem são os nossos benfeitores espirituais? E como acessá-los? Nesses dois pontos, né, que eu citei, do meu exemplo e a do Chico, é muito Uhum. simples. Fugindo do conflito. Fugindo do conflito, mantendo a paz, né? O objetivo é Mantendo a sempre o paz. amor É, e a paz. é. Então, quando a gente quer conhecer os nossos mentores, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que ter muito bem formulado em nós qual o objetivo disso. Para que Uhum. eu estou querendo esse processo? Se as respostas forem todas condizentes, então você está apto a conhecer o seu mentor. Se as respostas não forem condizentes, tiver muito cunho de curiosidade, de especulações, então você ainda não está preparado para escutar os seus mentores. E isso, não, E na verdade, escutar a gente escuta sempre, mas entender que é eles falando aquilo. entender que é muito de intuição, né, Jordani? Porque É, assim, aqui eu não atendo todo mundo, né? Então eu faço uma consulta de avaliação para ver se meu método vai ajudar aquela pessoa mesmo. Né? Eu não acredito que nenhuma terapia é um milagre. Acho que tem o perfil da terapia e o perfil da pessoa e ela se encaixa. É um método, existem milhares aí de métodos de terapia. Então eu faço uma consulta de avaliação. E na consulta de avaliação, todas as vezes que me deu um negócio assim, e esse negócio que eu digo hoje eu sei que são os mentores que estavam me guiando. Atende essa pessoa ou não atende essa pessoa. E as pessoas que eles diziam para eu não atender e eu atendi, todas, 100%, me deu dor de cabeça. Então, ou me roubou, ou inventou coisa para tentar me processar, sempre deu dor de cabeça. E quando eu pego e falei, não, então eu vou ouvir vocês. Então, eu tenho três comunicações dentro dessa consulta, que é, você pode atender essa pessoa está no teu caminho, porque é para ser assim. Você não pode atender essa pessoa, porque essa pessoa tem que passar por pelo que ela está passando ainda, ou você, a sua forma de trabalhar não vai ajudar essa pessoa. Então eu fui percebendo isso e fui começando a entender, a fazer essas leituras. E demorou para eu entender que era um mentor que estava aqui cuidando, porque a partir do momento que eu falei que me entreguei, né, para ser um canal de amor aqui na Terra, então, espera aí, que eu esteja aberto para isso, então, que eu esteja aberto para ouvir quem está me guiando. Né? Não adianta pegar e falar, não, eu vou atender porque é o ego que precisa atender. Não, não precisa atender. Seu objetivo não é esse, você se entregou para outro propósito. É o que você está dizendo, né? Por quê? Por que que você quer esse contato? Aí eu comecei a entender o porquê que eles estavam aqui do meu lado. exatamente, exatamente. Eu quero reforçar essa passagem tão especial aqui do Fábio. Todos somos médios, em maior ou menor grau. Nem sempre ver ou ouvir é necessário para nos concentrar, conectarmos com o alto.
Veja que os processos intuitivos são muito interessantes também. Basta estar conectado. Fábio, tu é fabuloso mesmo, Fábio. E isso a gente precisa lembrar Kardec, porque Kardec classificou mediunidade. Ter mediunidade é todo aquele que sente em maior ou menor grau a presença do mundo espiritual. Todos nós percebemos. Isso é algo fundamental. Mas veja que a espiritualidade também, na codificação, trouxe novamente uma referência em relação a essa mediunidade, que está lá no livro dos médiuns, quando existe o questionamento: qual a mediunidade mais pura? E eles respondem: a intuitiva, a da intuição. A mais pura de todas. A intuição é a nossa conexão com o divino, né? Para Porque... você, Jordelei, desculpa, nós dois falamos junto. Os mentores mudam de acordo com o passar da tua vida? Com o seu objetivo, com o seu propósito, ou é um que vai até o final da tua vida? Como que funciona? São processos diferentes, pelo que nos explicam os espíritos. Tem o nosso anjo de guarda, né, como se diz na Igreja Católica, o nosso mentor, o nosso protetor espiritual. Esse se mantém durante todo o processo reencarnatório, porque ele é o responsável pela nossa reencarnação. Porém, em inúmeras tarefas que nós realizamos, a gente vai fazendo, contratos com espíritos que nos orientarão durante aquele processo, né? Então, por exemplo, na época da música, eu tinha espíritos muito voltados à música, próximos a mim. Eles foram embora agora? Não, não foram. Eu estou tocando? Não, eu não estou tocando. Mas eles têm muito a contribuir em relação à cultura, em relação a inúmeras coisas, no trabalho que eu ainda desenvolvo como médium. Então, eles permanecem. Mas isso não quer dizer que eles são os meus mentores. Eles são espíritos que foram se afinizando a uma forma de trabalho e eles permanecem. Por exemplo, se o Portal Paz hoje tivesse um espaço físico, em qualquer cidade, nós pegamos a cidade de São Paulo, então começariam aos poucos as pessoas a ir frequentar. E lá, diante do aglomerado que seria montado, então começariam a chegar inúmeros outros espíritos, das redondezas, do bairro, das pessoas que ali vão, e ouviriam as palestras, presenciariam o trabalho. E eles dizem: nossa, esse trabalho vale a pena apoiar. Então eles pegam a data e a hora e eles começam a, nesses dias, estar lá, auxiliando. Porque é um trabalho que só agrega e cresce. Assim se dão os processos. Nesse momento em que o meu foco está muito voltado para o mercado financeiro, por exemplo, como trabalho físico, né? Como trabalho físico. Os espíritos que têm me acompanhado, eles são espíritos de uma envergadura luminosa muito linda, muito alta, e que são direcionados para esta área de trabalho. Veja, em todos os setores há espíritos de luz nos guiando. Agora, isso quer dizer que mudou a assessoria do Eikenásia do Lázaro? Não. Só vieram outros e ajudaram a somar mais. Porque não tem um mentor, né? Não existe essa de um mentor. São vários que vão passando pelo processo junto com a gente, né? De onde eles vêm? Geralmente, de onde eles vêm? Eles são espíritos que estão aqui no mundo astral? Como que funciona? Como que você percebe com as suas comunicações? Cara, isso tem uma pergunta muito boa, Michel. Os nossos amigos espirituais, eles já conviveram conosco em alguma reencarnação. Em algum momento da existência nossa, em outras épocas, eles fizeram parte.
foram pai, foram mãe, foram irmãos, foram namorados, foram esposo, esposa, ah, foram, brigaram. Por exemplo, eu e Kenaz, ele dá risada, que ele diz que a gente já disputou a mesma namorada, né? E aí eu falo para ele, provavelmente eu ganhei a namorada, né? E porque tu teve que evoluir, eu não. Então a gente tem essas coisas. E aí eles nos dizem que somos nós que, ao reencarnarmos, escolhemos eles para estarem ao nosso lado. Então, eu e o Equenaz, a gente tem uma história muito linda junto, em inúmeras existências, sabe? Eu conto essa porque as pessoas fazem dar mais risada, fazem as pessoas Uhum. rirem mais. A gente teve muito contato muito bonito, eu e o Equenaz. E agora que eu estava vindo aqui para assumir o meu trabalho como médium, eu falei, eu quero que tu esteja do meu lado, porque ao teu lado eu sei que eu não vou esmerecer. Então, assim que é. Da onde eles vêm? Eles vêm das inúmeras existências como nós. Muitos deles já não estão mais na roda reencarnatória, mas eles ainda querem Uhum. permanecer aqui para ajudar aqueles que eles são muito caros e que eles querem que também saiam, né? Então, Todos agora, somos um, todos somos um. né? Entrou nessa questão. E posso contar um caso? Deve. Falou de números e tudo. Eu estava trabalhando com um amigo meu, inclusive o Alisson, aquele amigo meu que eu pedi para você mandar uma mensagem, ele provavelmente está assistindo a gente aqui. Sim, eu vi que ele entrou logo cedo aqui. Aí, eu estava fazendo uma terapia com ele, ele já fez algumas sessões aqui comigo. Eu estava fazendo uma com ele e ele foi para uma vida passada e ele reconheceu algumas pessoas dessa vida passada nessa vida dele de hoje. Só que tinha uma mulher que ele não conseguia entender de onde vinha. Ele olhava para ela na regressão, né? E não entendia. Falava, eu não consigo reconhecer ela dessa vida, não consigo reconhecer ela dessa vida. Aí me veio uma voz feminina e falou: pergunta se é a irmã dele. Ele não tem irmã, Jornalei. Aí eu perguntei, eu falei para ele: é a tua irmã? Ele entrou num processo emocional que ele começou a chorar e falou: é minha irmã, é minha irmã. Ela está cuidando de mim. Então ela é como se fosse uma mentora dele que não nasceu nessa vida porque ela ficou presa na placenta, era para ter nascido gêmea. E depois ele confirmou isso com a mãe dele, que teve um problema na placenta e tudo mais. Sabe? Então é como se fosse a irmã gêmea dele que não nasceu nessa vida junto com ele, então ela está num processo espiritual junto com ele. Então a gente vai Exato. como encaixa no que você diz também, né? Vieram de outras É, vidas lá de trás. exato. E tem esse processo, por exemplo, provavelmente o Alisson, provavelmente, não estou dizendo que é, por favor. Provavelmente o Alisson ele tem uma tarefa a cumprir estando na matéria. Provavelmente sua irmã não tinha, entende? Uhum. Talvez a tarefa dela tenha terminado ali, naquele momento. Então, essas coisas também nós temos que avaliar e respeitar. Deixa eu aproveitar aqui que a gente está nesse sistema aqui e responder a Sandra. A Sandra fez essa pergunta para nós aqui. Para desenvolver a mediunidade, é mais prudente frequentar um centro espírita? Sim, Sandra, sim. É muito mais prudente. Por quê? Porque tem o estudo, porque tem o comprometimento das outras pessoas que acabam nos ensinando muito. Agora, o centro, ele tem que ser kardecista? Não, tem que ser no melhor lugar onde você melhor se achar. Pode ser num terreiro de umbanda, pode ser até na igreja, por exemplo. Na igreja tem as comunicações por línguas, que eles chamam de, como que é? Dom das línguas, dom da língua, alguma coisa assim. Que as pessoas falam inúmeras outras línguas lá, que são processos psicofônicos. Então se desenvolve a mediunidade em todos os lugares, inclusive no seu trabalho. Eu sei que o teu trabalho, Sandra, é um pouco tenso. Então ali também se tem uma mediunidade, e nesses casos tem uma mediunidade muito mais forte de aguentar a energia, de sermos mais parrudos, como se diz no Rio Grande do Sul, né? E, mas é muito prudente, sim, procurar uma casa espírita.
Michel tem Eu nome fiz isso. antigo. Eu comecei a perceber algumas coisas, eu fui numa casa assistencial. Mas, senhor Michel, Senhor, como saber? Senhor Michael. João da lei, João da lei. Vamos lá. Como saber se uma regressão seria para o nosso benefício ou traria informações não convenientes? Obrigado. Ana, vamos lá. Eu sempre faço um processo antes de fazer a regressão. Primeiro ponto, eu não atendo todo mundo, eu só atendo quem o meu mentor permite que eu atenda. Então, provavelmente, ele se comunica com o mentor da pessoa. Então, ali já tem um filtro de quem eu posso atender, ou seja, o que essa pessoa vai poder fazer aqui dentro da terapia. E antes de fazer a terapia, eu tenho todo um processo de chamar seres de luz, de chamar meus mentores, de me comunicar com o mentor da pessoa, para que a pessoa só acesse o que vai ser para a luz, digamos assim. Só acesse o que vai ser necessário, não precisa acessar o que não vai ser necessário. Se ela acessar a dor, é porque ela precisou acessar aquela dor. Aí eu vou ajudar ela a lutar, a passar por aquela dor. Se for para ela encontrar só habilidades, capacidades, o que seja, dentro dessa regressão, eles estão me orientando também. Então, eu não faço nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Eu estou sempre sendo orientado durante as terapias. É assim que eu vou fazendo. Então, eu não acredito que os mentores vão permitir que a pessoa acesse algo que vai ser prejudicial para ela, porque o objetivo não é esse. Eles estão sempre direcionando a gente. Então, eu, como me dispus a fazer o que eu faço hoje, como terapeuta e tudo mais, tem, como o Jordeli até falou, tem espíritos que estão encaminhados para isso mesmo, para que você aqui te ajude todos os terapeutas, não só eu, não sou o especial. Todos os terapeutas têm seus guias ali. Então, eu creio muito nisso, né? Então, eu creio e sinto, né? Também sinto tudo isso. Minha sala de terapia é uma sala que aqui é o consultório, onde eu estou aqui é o consultório na minha mesa, mas a sala de terapia que fica aqui ao lado, para mim é um local muito espiritual. Então ali não se fala palavrão, não se fica ali à toa, não faz bagunça nem nada. Então eu entro lá, faço oração e faço todo o meu ritual, digamos assim, para poder iniciar a regressão ali dentro. Então é muito energeticamente preparado tudo. Tá, então, Michel, tu nunca falou meu nome dentro da sala lá, né? Porque meu nome é um palavrão. É Desculpa. verdade, tem que limpar as energias, miadas, né? Ali é só Jorge, Jordelei não pode. Mas essa brincadeira aqui, mas era mais para entrar nesse ponto que a Juliana Alves colocou. Como discernir quando a voz é dele se comunicando conosco ou do nosso próprio racional? O que eu faço, Juliana, é compreender o que eu penso. Então, por exemplo, eu sei das limitações dos meus pensamentos. Eu sei o quanto eu estou interessado nessa resposta ou naquela resposta. E geralmente as dos mentores, eles não vão ter problema nenhum em falar tudo o contrário do que a gente quer. Ou tudo de uma forma diferente do que a gente pensa. Essa voz é deles. Porque quando contraria a nossa vontade, não pode ser o nosso ego. Que Exatamente, eu contraria. faço isso. Porque o nosso ego está dizendo, cara, olha, hoje é o seguinte, terminou a dieta, vai lá e te afunda. Né? E aí chega o mentor e diz, o que adianta tu te esforçar tanto se no momento que tu está próximo de conseguir os teus resultados, tu resolve fazer isso contigo mesmo. Ele vem te dar um puxão de orelha e te coloca na linha de novo. Né? É até Eu, livre-arbítrio. aí eu aceito ou refugo. Livre-arbítrio. Então, quando a gente começa a estar preparado para escutar os nossos mentores, nós vamos ter que estar ainda mais afinados com os nossos pensamentos. Porque cada vez vai ser mais sutil. Com o tempo melhora. Não, não melhora. Quanto mais conhecimento tem, mais sutil é a comunicação deles. E assim é, porque nós precisamos estudar sempre. Né? Não sair dessa linha, né? A Juliana Alves é a noiva do Alisson, tá? Eu Boa, acabei de ver. Juliana. São vários puxões.
Ainda bem que no espiritual não dói tanto quanto os físicos. Né? Então, Vanderlei, Oi. não, eu sei que você tem o compromisso do podcast lá, então posso te fazer uma última pergunta? Claro que pode, meu irmão. Né? Você tem um deslocamento aí, acho que 1 horinha de live aí fica legal o nosso bate-papo. Qual seria o questionamento mais importante a se fazer para o mentor? A tua opinião. Não que seja certo ou errado, a sua opinião. Tem algum questionamento que para você foi essencial para sua mudança de vida, alguma coisa assim? Sim. Foi o dia que eu me dei conta que nós trabalhamos juntos. E não ele no setor dele e eu no meu. Então, o dia que eu cheguei e estava ciente de um problema que eu estava vivendo, e eu fiz uma oração muito emocionante naquele dia, assim, e eu falei: Lázaro, Oikenaz, como que nós podemos resolver juntos isso? Eu estou com tal problema. Como que nós juntos podemos resolver isso? Michel, foi tão forte a presença deles. Foram 10 dias de problemática. Foram 10 dias de muito trabalho intensificado, porque eles me ajudaram sem piedade. Nossa. Seria como nós podemos resolver juntos. Quando você está Juntos. diante de um problema. Por exemplo, agora a gente está com o problema da live. Como que a gente vai resolver junto essa live? Né? É completamente dizer, eu vou fazer isso, 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 isso. Tá, então faz. Agora, entende? Como nós vamos resolver esse problema junto? E aí, diante disso, é sempre questionando e colocando todos na mesa redonda. Deixa de ser uma decisão individual, passa a ser uma escolha coletiva. Então, no Uhum. instante em que eu quero melhorar, e querer melhorar não quer dizer que daqui para frente a gente vai só fazer coisa certa. Não, porque isso não é verdade, isso não existe. Como diria o padre Quevedo, isso não existe. Né? Não tem, porque nós somos muito imperfeitos e nós vamos Sim. pisar na jaca. E quando nós pisarmos na jaca, a gente vai dizer, queridos irmãos, como podemos resolver isso juntos? E eles ajudam. Agora, quando Você a se gente coloca não como pisa uma na equipe, né? jaca, quando a gente não pisa na jaca e está fazendo algo bom, meus irmãos, como nós podemos resolver isso juntos? Ou seja, é na alegria e na tristeza, mas não é um casamento. Uhum. Maravilha. Maravilha, João da Lei. Ô, cara, é uma honra poder fazer uma live com o Michael, cara. O Michael, Uma honra para mim, cara, de verdade. De verdade mesmo. Eu né? sou muito grato aí por ter me recebido, pelo bate-papo. E quem sabe mais bate-papos aí com outros temas. Sempre que precisar, nós aqui do portal estamos à disposição. E foi uma alegria muito grande ter conhecido vocês no projeto, lá você ao todo, e termos rodado junto, né? Até mesmo no mesmo veículo pela cidade Sim, de São Paulo. verdade. Foi muito gratificante. E tem algumas coisas que eu estou vivendo agora, Michel, que é muito bonito, que é o convívio com estas pessoas. Porque o trabalho na casa espírita ele é muito restrito. E é lindo, por favor, né? É lindo. Quando a gente veio, migrou para o YouTube com o convite do Pava, as coisas ficaram muito mais amplas, porque aquela palavra pequena que abrangia 50, 100 pessoas, e aumentou. Hoje o Portal Paz está com mais de 25.500 inscritos.
Então, Bastante gente não quer ouvindo. dizer que 25 mil pessoas assistem. Não, não quer dizer isso. Mas são já 25 mil pessoas que ouviram em algum momento. Então, a Sim. gente sai, quando a gente sai na rua e é reconhecido e as pessoas dizem, você, com licença, me desculpe te interromper, te atrapalhar, você é aquele moço do canal lá do YouTube? E aí tu abre um sorriso, sim, sou eu. Cara, eu tenho ganhado cada abraço assim, fabuloso. E eu adoro abraçar, então sempre que eu tiver oportunidade de abraçar as pessoas, eu vou abraçar. Então foi realmente algo que tem mexido por demais comigo. Então nós aqui do portal a gente agradece, né, o convite de tu conversar com nós aqui e seja sempre muito bem-vindo. Gratidão, de coração. É muito honroso para mim. Sou sempre muito grato, grato pelas mensagens e por da forma como você trata todo mundo pessoalmente, dá para perceber que esse é o Jordelei. É muito puro, é muito carinhoso, é muito amoroso. E isso é muito bom. É muito bom. Não é aquela coisa de no YouTube é uma coisa e fora do YouTube é outra coisa, não. Você, nossa, não tenho o que falar. Sou muito grato por ter te conhecido, muito grato por estar aqui fazendo uma live contigo. Olha só o Fábio aqui já me intimando e te intimando, ó, chama o Michel pro Evangelho. É. E aí, topa fazer um evangelho com a gente? O Evangelho? É. Ou vai se Agora? preparar um pouco mais? Boa, esse cara é dos bons. Tá. E a gente vai conversar aqui, a gente te manda para tu participar do evangelho conosco. Combinado. Aí você me fala, daí a gente faz. Perfeito. Fechado. Povo querido do meu coração, estávamos aqui com o Michel e uma alegria muito conversar com esse amigo terapeuta que já me conhecia há muito tempo aqui pelo portal, mas pessoalmente há pouco tempo, e foi incrível. Deixo um abraço muito especial para Marta, para Dolores, para Maria, tem várias Maria, tem a Maria Lira, tem a Maria Silva, a Shirley, a Ana, a Maria de Lourdes, ó, a Isabel Vitorazzi, Gilson Martins, a Márcia Gianni, o Fabião, a Renata e Valmira. E fica aquele abraço especial a todos, né? Obrigado por estarem conosco. Que vocês tenham uma quarta-feira linda, uma quarta-feira abençoada e que vocês podem entrar agora, daqui um pouquinho, no canal Supersônico Cast, que eu estarei lá fazendo uma live com vocês. Um podcast, respondendo perguntas, contando histórias. Até mais. Um abraço grande, fiquem com Deus. Vou lá. Gratidão.